E eu vou começar a análise desses acontecimentos dentro do nosso próprio círculo político. Eu respeito profundamente o senador Arthur Virgílio. Conheço o trabalho dele, é um senador de muita combatividade, é líder do PSDB no Senado, mas eu, com dor, com sentimento de tristeza, eu não posso deixar de falar isso. Eu não posso deixar, sob pena de eu não ter, internamente, não ter tranquilidade. Eu preciso dizer o que eu estou pensando para, inclusive, ter tranquilidade de raciocínio. O senador Arthur Virgílio ontem errou. E errou profundamente, do ponto de vista político e do ponto de vista pessoal. Jamais o senador Arthur Virgílio, depois do que foi colocado sobre uma atitude sua, um erro seu, que ele próprio admitiu no comando do seu gabinete do Senado, depois de ele ter dito da tribuna do Senado, e eu ouvi ter dito que ele errou e confessava daquela tribuna o seu erro, ele não poderia deixar que o processo que analisava o seu erro fosse arquivado da forma que foi. Foi um mau exemplo dado por esse grande homem público brasileiro chamado Arthur Virgílio, que vem lá do Amazonas com seu discurso forte, com a sua prática firme, dar exemplos para o Brasil. Este exemplo que o senador Arthur Virgílio deu para o país, para o partido, para o seu partido, para o meu partido, para o povo brasileiro, porque essas questões, senhoras e senhores, transcendem as filiações partidárias. A conduta do homem público transcende a legenda, a sigla que ele está afiliado. Como disse o senador Demóstenes Torres, e eu ouvi também ele dizer, todos deveriam vir para cá, no caso o Senado, e para cá também, para essa Câmara, para qualquer parlamento, para qualquer repartição pública. Todos deveriam vir, eleitos pelo povo, indicados pelos eleitos, com o espírito de servir a maioria, não servir a si, ao seu parente, ao seu amigo, ao seu pequeno grupo. E o que tem acontecido no país, e os exemplos que nós temos visto, é que as pessoas, ao assumirem os seus mandatos, servem primeiro aos seus interesses dos seus amigos, do que ao interesse da nação ou ao interesse da maioria do povo brasileiro. Eu sou fundador do PSDB, eu sou militante do PSDB por uma questão ideológica, porque eu sou social-democrata. Acredito na social-democracia como um caminho de construção de um mundo melhor. Outrora eu não era social-democrata, eu tinha uma posição mais à esquerda do ponto de vista ideológico. Eu era marxista e acreditava que o marxismo poderia levar o mundo para uma vida melhor às pessoas. Depois, raciocinando e aprendendo com a vida, eu entendi que o melhor caminho é a social-democracia. Me filiei ao partido que no Brasil levantou a bandeira da social-democracia. Então eu falo isso aqui, senhores e senhoras vereadores, falo isso aqui com a minha alma limpa, tranquila, com toda a moral que tenho de falar como um construtor desse partido em São Paulo e no Brasil. Concede uma parte, vereador? Em seguida, por favor, deixe-me, por favor, desabafar um pouquinho. O senador Arthur Virgílio ontem errou. Estou falando isso para ele, no olho dele. Ele deveria voltar e pedir para ser revisto aquela decisão que o absolveu de uma situação que ele mesmo se disse culpado. Sabe por quê? Porque se aquele não foi o maior crime cometido naquele Senado, se aquele não foi um erro de envergadura maior, é um erro que tem a sua envergadura e que precisa ser analisado e que precisa servir de exemplo para que esse povo, por esse país afora, não acredite que a bandidagem vai mandar na política sempre. Que acredite que tem gente séria na política, que acredita na vida, que acredita no coletivo, e não reproduzir esses exemplos para todo mundo dizer, se fazem isso lá, por que eu não vou fazer aqui? O homem da esquina,
o homem simples, a mulher simples do povo. Qual é a visão que uma pessoa, um brasileiro, pode ter do seu país quando as coisas erradas são jogadas para baixo do tapete? Então eu quero dessa tribuna, não em nome da minha bancada, porque não tive delegação, mas em meu nome pessoal, de minha história de vida, pedir ao senador Arthur Virgílio e pedir ao PSDB que se peça a revisão daquela decisão de ontem, no caso particular do senador Arthur Virgílio. Ele vai sair muito maior disso, muito maior, e o Brasil vai sair muito maior do que saiu ontem, porque a partir daquela situação, ficou evidentemente tranquilo arquivar todos os processos que havia contra o presidente do Senado. E aí sim, quantidades e quantidades e quantidades de coisas. A ponto de que a bancada do PT, que é a bancada do presidente Lula, perdeu 2 senadores de uma vez só. E perdeu o seu líder hoje. Saiu a senadora Marina Silva, não saiu porque queria sair, porque quer passear em outro partido. Saiu o senador Flávio Arnes, que é parente do nosso querido cardeal Arnes, que representa um setor importante da Igreja Católica Brasileira. Saiu chorando. E o líder do PT, o senador Mercadante, ficou numa situação tal que teve que pedir renúncia. Eu imagino que vai na cabeça de um homem como o Suplicy hoje, ou de outros homens, que tiveram que compactuar com aquilo, em nome de uma governabilidade que vai levar o Brasil para onde? Para onde nós estamos indo, como país, como nação? Para onde?